Mateus 5, 44. Diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele é aquele que faz nascer o seu sol sobre os maus e também sobre os bons, e vira as chuvas sobre os justos e sobre os injustos. Será que você pode repetir isso comigo? Diga assim, ó: Deus é aquele que faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque você é bom, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero declarar, Pai, que nessa noite nós vamos crescer, nessa noite nós vamos avançar no propósito, nós vamos avançar dentro daquilo que você tem preparado para nós. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é aquilo que nos fortalece, a Tua Palavra é aquilo que nos mantém de pé, a Tua Palavra é a responsável pela alegria dentro do nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que existe uma unção e o Teu Espírito está disponível para nos ensinar coisas. Obrigado por nos amar e por essa noite, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei se você já se questionou alguma vez, quando você olhou para uma pessoa que ela não frequenta uma igreja e as coisas têm dado certo na vida dela. Você já viu algo dando certo na vida de uma pessoa que não frequenta igreja? Quem já viu isso? Você já se questionou acerca disso? Parece que em alguns momentos, irmãos, as coisas elas dão até mais certas para as pessoas que estão lá fora da igreja do que para a gente que está dentro da igreja. É interessante, irmão, que se nós às vezes nos pegarmos numa determinada situação, parece que nós estamos passando por um deserto e a pessoa que nem conhece Deus, ela está vivendo um período de oásis, um período onde todas as frutas dela dá, onde os celeiros delas estão fartos. Já aconteceu isso com você, irmãos? Mas sabe por que acontece isso? Porque a Bíblia aqui mesmo diz, no texto que nós lemos do livro de Mateus, que o sol nasce tanto para o bom quanto para o mal. A chuva vem tanto para o justo quanto para o injusto. O que a Bíblia afinal está querendo dizer sobre isso? Sabe, irmãos, existe um nível de conquista, existe um nível onde nós podemos chegar, um nível onde todas as pessoas podem chegar, querido, sendo elas ímpias ou sendo elas justas, tendo ela aceitado Jesus ou tendo ela não aceitado Jesus. Toda pessoa, se ela tiver uma determinada quantidade de determinação no coração dela, ela pode se esforçar e se esmerar em determinadas coisas e ela vai alcançar sim objetivos, independente dela estar indo na igreja ou dela não estar indo na igreja. Amém ou não amém? Amém. Por quê? Porque, meu irmão, como eu estou dizendo para você, a oportunidade, ela vem sobre todas as pessoas. Existe então um troféu que está reservado não apenas para nós que somos crentes, mas existe um troféu que está reservado para aqueles que também não são crentes, mas contudo, desde que façam aquilo que é certo. Se um homem, ainda que ele não vier na igreja, e ele trabalhar os 30 dias no seu serviço, deixa eu te perguntar, ele vai conseguir ter o seu salário no fim do mês, sim ou não? Sim ou não? Sim, por quê? Porque ele foi dedicado ao ponto de trabalhar. Um exemplo mais: se uma pessoa, depois de ter trabalhado seus 30 dias e ter ganhado seu salário, se ela gastar menos do que ela deve, ela vai conseguir pagar as suas contas, sim ou não? Sim, porque ela ganhou 10, ela deve 5, então 10 é maior do que 5, amém? Está me entendendo onde que eu estou querendo chegar? Então, irmãos, nós precisamos entender que existe algo. Peraí, deixa eu trocar aqui que está me incomodando esse microfone, peraí.
que você abre esse. Aí, tá melhor agora? Bem melhor, não tá? Agora você pode colocar um pouco de retorno para mim. Isso. Coloca aqui. Pera aí, irmão, são coisas do ao vivo. Aí, pode colocar isso. Aí você pode acender a luz para mim também aqui um pouquinho. Glória a Deus. Ao vivo é assim. Então vamos lá, vamos voltar aqui, meu irmão. Então vamos lembrar, ó. Nós lemos em Mateus capítulo de número 5, verso 44, que Deus é aquele que faz nascer o sol para o justo e para o injusto. Ele faz cair a chuva para o ímpio e faz cair a chuva para o justo também. Então, se nós estamos falando sobre dias, nós estamos falando também de oportunidades. Então, existem oportunidades que estão reservadas para nós quanto seres humanos, independente da nossa religião ou credo. Porque existe um troféu que está reservado para mim e para você, que está ligado, querido, a atitudes naturais que nós podemos ter. Amém ou não amém? Então, irmãos, você vai encontrar pessoas que não estão na igreja com carros, você vai encontrar pessoas que não estão na igreja com dinheiro para comprar roupa, você vai encontrar pessoas que não estão na igreja com as suas contas pagas também. Agora a pergunta vem: então por que eu vou na igreja? Sim, meu irmão, existe um troféu reservado para quem está lá, e existe também um troféu reservado para quem está aqui, e esse troféu está ligado apenas às atitudes que nós temos, se certas ou se erradas, nós iremos conquistá-lo. Por que nós vamos frequentar a igreja? Por que nós vamos ter Deus no nosso coração? Sabe, irmão, eu vou te mostrar algo. Aquilo ali, você já viu? Você consegue enxergar aquilo ali? O que você está vendo ali? Apaga a luz aí para mim. Você já viu isso acontecendo alguma vez, sim ou não? Uma tartaruga, ela sobe numa árvore, sim ou não? Mas ela está na árvore, em cima da árvore, sim ou não? Está. Pergunta: como ela chegou lá? Pergunta para quem está perto de você e fala: ei, como a tartaruga subiu na árvore? Quem acha que ela voou? Quem acha que ela escalou? Quem acha que ela está desde ela começou a crescer juntamente com a árvore? A árvore estava pequenininha, ela foi crescendo. Sabe, irmão, não importa como foi, importa que ela está lá. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre conquistas, quando nós falamos sobre troféus, quando nós falamos sobre coisas que nós podemos alcançar, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver, querido, que existe uma oportunidade que é dada para todo ser humano, seja ele crente ou não. Mas como nós somos crentes, aquele que é crente, nós não podemos apenas desfrutar daquilo que está reservado no âmbito natural, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito que é muito maior do que qualquer pessoa do mundo pode alcançar, querido. Se o mundo pode chegar aqui, Deus quer te levar aqui, aqui e aqui. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, quando nós olhamos para essa tartaruga em cima dessa árvore, nós chegamos a uma conclusão: ela não poderia estar ali por si só, ela não conseguiu chegar ali sozinho, mas ela está ali, porque alguém a colocou lá. Algo que não é normal aconteceu e ela está lá. Sabe, queridos, Deus tem nos chamado como crente para esses dias as pessoas começarem a olhar para mim e começar a olhar para você e falar assim: nossa, o que será que aconteceu na vida dele? Eu nunca esperava ele estar assim, eu nunca esperava ela estar tão feliz, eu nunca esperava ele estar tão próspero, eu nunca esperava ele ter um casamento tão feliz, eu nunca esperava ele estar tão bem espiritualmente, eu nunca esperava ele estar tão bem espiritualmente. E as pessoas começarem a ficar espantadas com aquilo que elas estão vendo diante dos seus olhos. Fala para quem está perto de você, fala assim: é chegado um tempo de você ser conhecido como uma tartaruga na árvore ou como uma tartaruga na porteira. O que eu estou querendo dizer? Sabe, irmãos, Deus tem reservado para nós nesses dias não viver uma vida simples como as pessoas vivem lá fora.
Não simplesmente trabalhar como todo mundo trabalha, seja crente ou seja não. Não apenas pagar as nossas contas como uma pessoa não crente paga também. Não apenas criar os nossos filhos como uma pessoa não crente pode fazer. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos viver um novo nível. Viver um nível onde coisas diferentes vão acontecer. Onde não acontece com qualquer um, mas acontece só comigo e com você, porque nós somos crentes, amém, queridos? As pessoas precisam começar a olhar para a gente e falar assim: só pode ser Deus. Amém. Sabe, irmão, o ímpio pode comprar coisas, as pessoas podem juntar coisas, meu irmão, mas nós podemos fazer muito mais do que todos eles juntos. Aleluia! Então, meu irmão, eles vão crescer, as pessoas vão avançar, nós ficamos felizes com isso. Mas deixa eu te contar, querido, Deus não quer que você seja limitado pelo teto deles. Deus tem coisas além para mim, para você desfrutar. Amém. Aleluia. Vai comigo para Efésios, capítulo de número 3, vamos ler um texto lá. Aleluia. É chegado um tempo, querido, de nós vivemos coisas que nós nunca vivemos. É chegado um tempo de milagres acontecerem na nossa casa, acontecerem no nosso trabalho, acontecerem na nossa igreja, e as pessoas vão olhar e vão falar assim: só pode ser Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 3, verso de número 20, ele diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós. Eu vou ler mais uma vez para você que chegou agora lá. Diz Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Será que você pode repetir algumas palavras comigo? Diga assim, ó: tudo. Diga muito mais, abundantemente além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Aleluia. Meu irmão, essa é a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas têm ficado satisfeitas em viver as mesmas coisas que um ímpio consegue viver. Nós temos pessoas que estão satisfeitas em viver aquilo que o crente mais carnal de dentro da igreja vive. A pessoa não lê a Bíblia. Uma pessoa, você olha para ela e ela não lê nenhuma vez durante o ano. Aí a outra, ela lê um versículo por ano. Aí ela fala assim: nossa, estou bem, estou lendo um versículo por ano. Por quê? Porque ela está se comparando com aquela que não lê nenhum. Sabe, irmãos, deixa eu perguntar para você: com quem você está se comparando? Quem está sendo a sua régua de medida? Quando você olha para a sua vida, o que é que tem dito para você que você está bem? Com quem você tem se comparado? Quais são os seus exemplos? Quais são os seus objetivos? Qual é o estilo de vida que você anseia no seu coração viver, querido? Tem muitas pessoas que elas têm se nivelado por baixo. Fala para quem está perto de você, fala assim: ei, irmão, fala para ele. Não, meu irmão, não foi assim que eu pedi para você falar. Fala assim: ei, irmão. Fala assim: não se nivela por baixo, não. Sabe, irmão, quando você vê uma pessoa que está pior do que você, não se sinta bem porque ela está pior do que você, querido, mas continue querendo crescer. Ache sempre pessoas que são mais determinadas que você. Ache sempre pessoas que são mais do fogo do que você. Ache sempre mais pessoas que leem mais a Bíblia que você, que oram mais que você, que dão mais ofertas que você, que cuidam mais das pessoas, que amam mais que você. Aleluia. Ah não, meu amigo, essa semana ele fofocou, falou de mal de 6 pessoas, eu só falei de 4, estou bem? Não, você não está bem não, porque você fofocou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Eu quero mostrar algo para você que tem acontecido muito nos dias de hoje. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Marcos de novo. Eu quero ler contigo no capítulo de número 6. Marcos 6. E quem chega lá fala: eu sou como uma tartaruga na árvore.
E lá em Marcos, capítulo de número 6, verso de número 1, presta atenção aqui, meu irmão. Era aquele, meu irmão, que tinha crescido com ele. Era aquele que tinha, vamos conjecturar aqui, trazer para os dias de hoje. Era aquele que jogava betes na frente da casa deles. Era aquele que jogava golzinho de chinelo na rua. Era aquele, meu irmão, que brincou com os filhos dessas pessoas aqui. Tanto que eles sabiam os detalhes. Eles falaram: não é esse Jesus, filho de José, filho de Maria, aquele que é irmão de Tiago, aquele que mora juntamente com as suas irmãs aqui? Meu irmão, presta atenção nisso. As pessoas conheciam, eles sabiam quem era Jesus. Logo, se eles cresceram com Jesus e eles sabiam quem era, a personalidade dele, conhecia ele como homem, eles sabiam da capacidade ou daquilo que ele poderia fazer por si próprio. Um exemplo: se você chegar hoje e reencontrar a sua vizinha de quando você era criança, qual é a primeira coisa que ela vai falar para você? Nossa, como você está diferente. Sim ou não? Sim. Às vezes, se você chegar com um carro um pouco melhor, ela vai falar assim: nossa, mas você com esse carrão? Aí se você chegar com 10 filhos, fala: nossa, não tem televisão na sua casa? As pessoas, meu irmão, elas vão comentar coisas baseadas no quê? Naquilo que elas conheciam de quem você era. Se você era uma pessoa que dava trabalho, roubava, brigava, se você chega e fala assim: ó, tudo bem, eu sou o Leandro, você lembra do Leandro que morava do seu lado? Se eu fosse uma pessoa que brigava, que roubava, e eu falo assim: ó, virei pastor, aí vamos falar assim: você? Por quê? Porque segundo aquilo que as pessoas nos conhecem, elas traçam, querido, uns limites que nós podemos chegar. Elas sabem mais ou menos o curso que a nossa vida vai tomar, naturalmente falando. Assim também foi com Jesus. Eles olharam para Jesus, sabiam que Jesus era um menino respeitoso, sabia que Jesus cuidava daquilo que ele precisava. Contudo, eles sabiam de um desfecho natural que a vida de Jesus podia ter. E eles começam a olhar para Jesus e começam a não entender o que estava acontecendo. E porque eles não entenderam o que estava acontecendo, eles não puderam acreditar naquilo que eles estavam vendo diante dos seus olhos. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Deus quer nos elevar num patamar tão grande de felicidade. Deus quer nos elevar num patamar tão grande de paz. Deus quer nos elevar num patamar tão grande de prosperidade. Deus quer te elevar, querido, num patamar de sucesso pleno em tudo aquilo que permeia a sua vida, ao ponto das pessoas que nos conheceram no passado olhar para mim e para você e falar assim: é impossível, não dá, eu não consigo acreditar, porque não era esse o desfecho que estava preparado para ele. Sozinho ele não podia viver essa vida. O que será que aconteceu? As pessoas precisam olhar para mim e para você, e elas precisam falar assim: não acredito. A vida que nós vamos viver nesses dias, e nós precisamos viver, querido, elas precisam causar um sentimento dentro das pessoas de espanto, ao ponto delas falarem assim: não pode ser o mesmo Leandro que eu conheço, não pode ser o mesmo João que eu conheço, aquele que morava na rua da minha casa, aquele que estudou na mesma escola que os meus filhos, aquele que os pais não tinham dinheiro, aquele que veio de uma família pobre, aquele que veio de uma família desestruturada, aquele que a mãe era doida e o pai era mais doidão ainda. Como pode uma pessoa que saiu da mesma rua onde os meus filhos saíram estar numa condição totalmente diferente do que os meus filhos estão? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, querido. Pastor, eu estou igual a todo mundo da minha rua. Querido, então você ainda não está vivendo a vida que Deus planejou para você viver. Você pode responder uma pergunta para mim? Quantas pessoas existem hoje no mundo? Mais de 7 bilhões, não é? Não foi isso que saiu até nas revistas meses atrás? Mais de 7 bilhões, eu não sei quanto tem.
Essa é fácil, mas responde uma outra. Quantas pessoas já passaram pelo mundo? Você se lembra de todas as pessoas que passaram pelo mundo? Não. Mas quem aqui sabe quem é Santos Dumont? Eu vou perguntar e você levanta a mão, tá bom? Quem aqui sabe quem é Santos Dumont? Quem aqui sabe quem é Ayrton Senna? Quem aqui sabe quem é Albert Einstein? Quem aqui sabe quem é Lula? Sabe, meu irmão, se nós formos continuar essa brincadeira, nós vamos falar de 100 nomes, nós vamos falar de 200 nomes, pode ser que até 300 nomes para quem tem um conhecimento um pouco mais amplo. Mas, meu irmão, quantas pessoas já viveram aqui na terra? Pergunta: se o mundo acabasse hoje, será que nós seríamos lembrados? Será que nós estamos fazendo a diferença? Ou será que nós seríamos esquecidos? Sabe, irmão, os nossos vizinhos, eles precisam olhar para a nossa vida e eles precisam falar: ó, ali é uma casa de crente. Como assim, Leandro? O que você está falando? Ele precisa olhar e ver que na sua casa tem paz. Ele precisa olhar e ver que na sua casa tem alegria. Ele precisa olhar e ver que existe uma prosperidade na sua casa, onde você tem sempre roupa para vestir, comida para comer, tem dinheiro para se locomover e ainda para pagar churrasco para os irmãos da sua casa. Amém. Glória a Deus. Você podia ter dado um glória a Deus um pouco mais forte, tá bom? Você tem dinheiro para tudo, inclusive para pagar churrasco para os irmãos da igreja da sua casa. Amém. Amém. Pode ligar para o pastor, amém? Sabe, irmãos, nós temos infelizmente andado num nível que não é o nível que Deus preparou para a gente, porque Deus, Ele tem coisas maiores. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos planos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Então, meu irmão, não sonha o mesmo sonho que as pessoas que não têm Deus têm sonhado. Vá além. Amém. Vá além, querido. Aleluia. O que é ir além? É você viver um casamento que todos desejam. É você, querido, ter um casamento que as pessoas olham e falam assim: eu preciso ter esse casamento que você tem. Parece que vocês não brigam. Não, nós até brigamos, mas existe uma sabedoria, uma graça, uma unção que envolve a nossa vida, e um amor que nós conseguimos solucionar todos os nossos problemas. As pessoas precisam olhar para os nossos empregos, e você precisa, querido, chegar como a pessoa mais feliz no seu trabalho. As pessoas no seu emprego precisam chegar e falar assim: ei, que bicho te mordeu? Você fala: o mesmo que me morde todo dia. É Deus no meu coração, é uma alegria de ter Jesus dentro de mim. Aí está todo mundo triste, todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, e a gente só está lá: ô Pai, obrigado. Obrigado porque você é bom, obrigado porque nada me falta, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu carinho, pelo teu como você é bom, Pai. Glória a Deus. As pessoas do mundo, e até mesmo as pessoas às vezes da igreja, elas podem viver como tendo isso aqui de topo, como tendo isso daqui como objetivo final delas. Mas a vontade de Deus para nós como crentes, querido, é que nós venhamos viver a nossa vida acima dos objetivos que essas pessoas têm. Amém ou não amém? Sabe, irmão, Deus é aquele que transforma as coisas. Deus é aquele que transforma a pessoa. Deus é aquele que faz de um Zé Ninguém ser o maior rei ou a maior autoridade de todos os tempos. Deus, querido, quando nós vamos ler lá no livro de Samuel, diz que Davi era um pastorzinho. Davi, querido, era um homem que serviu seu pai, ficava por trás das malhadas. De repente Samuel chegou, pediu para ver os filhos de Jessé, falou: Jessé, me mostra os seus filhos. E de repente ele vê ali um dos filhos, Eliezer, filho de Jessé, e ele olha e fala assim: certamente está diante de mim o rei de Israel. Homem bonito, homem vistoso, valente de guerra, homem experiente. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não veja como o homem vê, porque o homem vê aquilo que é exterior.
O homem analisa as coisas de uma forma diferente. Eu vejo o coração. E Samuel vira, querido, e fala assim: ei, Jessé, tem mais algum filho? Ah, tem um lá, um pequenininho, ruivinho, cuidando das minhas ovelhas. Manda chamar ele. Manda chamar ele. Fala para quem está perto de você, fala assim, ó, manda chamar ele. E aí, meu irmão, ele diz: nós não nos assentaremos na mesa enquanto Davi não chegar. O que eu aprendo disso, querido? Nós não precisamos buscar os holofotes da vida. Nós precisamos buscar um lugar de fidelidade. Nós precisamos buscar um lugar de servir a Deus. E quando Deus entender que chega a hora de te exaltar, querido, Deus vai falar: manda chamar ele. Manda chamar ele, que não vai acontecer nada enquanto ele não chegar. Manda chamar ela, que as coisas não vão acontecer enquanto ele não estiver aqui. Aleluia! Deus nos chamou para servir, querido. Deus nos chamou para agradar o coração dele. E aí, meu irmão, não estamos nem aí para se o mundo está nos vendo, porque os olhos do Senhor estão estendidos para mim e para você. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele meu irmão Davizinho, que ninguém dava nada, de repente ele foi colocado como uma tartaruga em cima da árvore. Aquele que não estava dentre os primeiros, que estava numa pré-seleção, ele foi o escolhido. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar algo para você. O lugar que Deus planejou para nós vivemos, o estilo de vida que Deus planejou para nós vivemos aqui nessa terra, é um estilo de vida onde nós não iremos alcançar nas nossas próprias forças. Muitas das vezes nós estamos buscando viver uma vida de realizações na força do nosso próprio braço, mas não foi essa vida que Deus nos chamou para viver. A vida que Deus nos chamou para viver é uma vida onde nós buscamos em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça. Mateus 6,33 diz. E de repente, querido, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Você agrada a Deus? Não é isso que diz lá em Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o que? Mas quem vai fazer? Deus. Diga assim: eu entrego a minha vida a Deus e Ele faz o resto. Sabe, irmãos, nós temos feito às vezes ao contrário. Nós temos tentado, querido, fazer o mais, mas o mais não é possível para o homem fazer. Só é possível fazer o mais o Deus que tudo pode fazer. Aleluia. Aleluia. Então o que nós vamos fazer? Servir a Ele, entregar a nossa vida a Ele, confiar a Ele. E sabe o que vai acontecer, querido? Ele vai nos colocar no lugar que Ele quer. Ele vai nos levantar. E quando eu digo isso, eu digo em todas as coisas, querido. Eu digo sobre aumento em todas as coisas. Eu digo sobre salvação em toda a sua casa. Eu digo, querido, sobre multiplicação na sua finança, sobre multiplicação no seu amor, sobre multiplicação na sua paz. Eu estou falando, querido, de dias que ainda que as contas não estejam pagas, você dorme como uma pedra, porque uma paz toma conta do seu coração. Aí tem gente que fica assim: pastor, já tem 10 dias que eu não estou dormindo. A pergunta é: os 10 dias que você não dormiu pagaram as suas contas? Por quê? Você está fazendo errado. Você não está fazendo do jeito certo. Descansa, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Aleluia. Vai dormir, Pai, obrigado porque você está depositando coisas na minha vida, e amanhã eu vou acordar com sabedoria para discernir e tomar as decisões certas. As minhas contas serão pagas e vai sobrar para me abençoar vidas. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, querido. E uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos sobre planos, quando nós falamos sobre a vontade de Deus na nossa vida, é que Deus, Ele não está limitado ao nosso limite de pensar, sonhar ou planejar. Muitas vezes, irmãos, nós traçamos planos e nós queremos que Deus ande exatamente no nosso plano.
Nós traçamos, querido, caminhos para chegar no futuro, e nós queremos que Deus se alinhe aos caminhos que nós escolhemos. Sabe, irmão, deixa eu te falar algo. Não faz assim não. Segue o guia, segue o bom instrutor, porque ele já passou por esse caminho, ele está lá. Sabe, irmão, deixa eu te contar algo. Nós não fomos chamados para ser desbravadores do futuro. Você não foi chamado, querido, para entrar numa selva do seu futuro e fazendo assim com o capim e deu, nossa, não acredito, uma cobra. Não, meu irmão. Você tem um Deus que Ele já passou por todo esse caminho e Ele está do seu lado e fala assim: ei, vem por aqui porque ali tem uma cobra. Aí você está indo por um caminho de deserto, aí Ele vira e fala assim: ei, vai por esse caminho porque esse aqui tem água em abundância. Aleluia. Aí você está indo para a beira de um precipício, aí Ele fala assim: ei, não vai por ali não, porque é caminho de morte, é caminho de destruição do seu casamento, é caminho de destruição da vida do seu filho, é caminho onde você vai ficar endividado. Vem por esse caminho aqui de equilíbrio. Vem por esse caminho aqui onde as coisas vão dar certo. Vem por esse caminho de águas tranquilas e pastos verdejantes. Diga assim: Deus não vai seguir os meus planos, Ele vai me conduzir nos seus planos. Aleluia. São melhores, querido. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Às vezes nós estamos tão conturbados: como vai ser? O que eu vou fazer? Ai, agora, ai, agora, ai, agora. Aí Ele fala: calma. Desengata o carro, coloque em ponto morto e deixe na banguela, que nem combustível você vai gastar. Aleluia. Vai comigo lá em 2 Crônicas, eu quero ler um texto com você. Aleluia. Sabe, irmão, eu quero que as pessoas comecem a olhar para mim e elas falem assim: ei, como que aquele menino chegou ali? Quem aqui são meninos do Senhor e meninas do Senhor? Até Jesus voltar, você vai ser sempre jovem, amém, queridos? Aleluia. Sabe, irmão, as pessoas precisam olhar e falar assim: não pode ser pela experiência dele e dela. Não, ele nasceu até numa família rica, mas nem com o dinheiro do pai dele e da mãe dele, ele ou ela conseguiria fazer assim. Sabe, irmão, porque parece que quando nós nascemos num lugar onde falta dinheiro, é fácil ser bem sucedido. E aí às vezes a gente nasce num lar já estruturado, a gente nasce num lar às vezes onde o casamento dos pais são bons, onde tem uma condição financeira, aí a gente fala assim: não, agora é só manter a minha vida, tá tranquilo, eu já tenho uma base. Não, meu irmão, Deus é um Deus que Ele sempre quer aumentar. Meu irmão, 2 Crônicas capítulo 20, verso de número 1. Olha que interessante que diz, ó: depois disso, os moabitas, os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram uma guerra contra Josafá. Josafá aqui então, meu irmão, era o representante do povo de Deus aqui nessa época, era aquele que estava liderando. Então você vê que é um aglomerado, né? Meu irmão, era muita gente, amém? Era um montão de gente. E aí, meu irmão, eles estavam como? Desejando destruir o povo de Deus. Eles estavam querendo guerrear contra Josafá. Aí agora eu quero dar um pulão com você aí. Vai lá comigo. Não vai comigo ainda não, presta atenção aqui, ó. Um monte de gente. Imagine que todos vocês são esses exércitos dos amonitas, dos moabitas, e vocês querem vir e linchar o Leandro. Naturalmente falando, quem vai ganhar essa guerra? Você só precisa do Junião, não precisa de mais ninguém, já dá um jeito, já. É vocês, porque vocês estão em maioria, vocês têm uma experiência maior de vida, somando a idade de vocês, meu irmão, dá milhares de anos. Muita gente experiente aqui dentro, graças a Deus. E aí, meu irmão, o que acontece? Esse povo
Estão lá e eles querem pegar Josafá. Homens experientes de guerra, um grande exército, e de repente do outro lado quem está? Josafá e os filhos de Deus, o povo de Israel. Detalhe, durante toda a história, o povo de Israel sempre foi conhecido como menor em quantidade. Eles normalmente não ultrapassavam em quantidade os outros povos, eles eram sempre em quantidade menor, da mesma forma que hoje eles ainda são. Se você pegar com relação à quantidade de israelitas lá em Israel, você vê que é bem pouquinho. E vamos continuar comigo aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 20, agora no verso 20. Vamos continuar lendo comigo. Ele diz assim, ó: no dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tecoá. Josafá estava presente na partida deles para lhes dizer: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Você pode repetir isso comigo? Diga: coloque a sua confiança no Senhor e estarei seguro. Agora fala para quem está perto de você, fala assim: ei, coloque sua confiança no Senhor e você vai estar seguro. Aleluia por isso. E ele continua dizendo assim, ó: crede nos seus profetas e tudo correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de instrumentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é eterna, ou para sempre. Meu irmão, para comigo, imagina que é doideira. Está lá um exército vindo, arqueiros, pessoal com lança, cavalaria, e de repente Josafá está aqui, ó, montando a estratégia de guerra dele. Qual foi a estratégia de guerra dele? No negócio seguinte: coloca o pessoal da música na frente, coloca o pessoal lá na frente para ir cantando. Em outras palavras, coloca os músicos para morrer. Eu não é? Quem morre primeiro? Quem está na frente. Sabe, meu irmão, até uma pessoa dar o toque de retirada já morreu a maior parte do exército, e os músicos iam para o saco. Eles iam beleléu, meu irmão, e eles estavam ali. Só que sabe o que é interessante? Muitas vezes Deus ele vai dar ordens para mim e para você, e essas ordens elas vão parecer loucura para o mundo. Porque o mundo, querido, ele decide as coisas de uma forma natural, mas Deus nos chamou para viver de uma forma espiritual. Muitas vezes, se nós nos limitarmos a uma vida natural e uma forma natural de pensar, nós andaremos de uma forma limitada também, assim como muitos andam. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz, Paulo contando, ele fala que Deus escolheu a loucura, querido, para confundir a sabedoria do mundo. Deus levantou aqueles que não são, querido, para confundir aqueles que são. As coisas de Deus em muitos momentos vão parecer loucura, mas é exatamente assim que Deus gosta de fazer, querido. Porque aquilo que o mundo não espera é loucura para eles, assim como uma tartaruga em cima da árvore ou em cima de uma porteira. E aí está lá, e de repente vem o outro exército, e o exército de Josafá continua indo atrás dele, e ele começa a dizer, e as pessoas na frente começam cantando, como nós lemos aqui no texto: louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é para sempre. Louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é para sempre. Louvai o Senhor, pois a sua misericórdia é para sempre. Meu irmão, eles estavam indo para uma batalha. Agora imagine vocês vindo para uma batalha contra mim. Qual seria o sensato, naturalmente falando, que eu tinha que fazer? Perna para quem tem, meu irmão. Ou então, bandeirinha branca, me rendo. Porque na época lá eles tinham honra, se rendesse eles pegavam como prisioneiro. Aí, meu irmão, tá lá o exército vindo e o exército de Josafá indo. Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Louvai o Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre.
Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Sabe, irmão, num primeiro momento, eu acho que o coração dele estava falando assim: vamos morrer, e a perna estava começando a tremer. Vamos morrer, e a perna começando a tremer. Só que de repente aquelas palavras que eles estavam falando começou a tomar conta da mente deles, depois começou a tomar conta do coração deles, logo começou a gerar uma fé, porque eles começaram a lembrar: peraí, nós estamos louvando ao Senhor porque a sua misericórdia é para sempre. Se é para sempre, então existe uma misericórdia, uma graça para mim agora. Então Deus é poderoso para me livrar desse exército. E quanto mais eles cantavam, meu irmão, mais convicção ia chegando: louvai o Senhor porque a sua misericórdia é para sempre. Louvai o Senhor porque a sua misericórdia é para sempre. Deixa eu te contar algo, querido. Vão existir momentos na nossa vida, e existem momentos na nossa vida onde nós não precisamos de esforço, nós só precisamos cantar algumas verdades. Existe alguém que eu não sei quem é, que uma vez ele fez uma música dizendo que quem canta os seus males espanta. Você já ouviu essa música? Eu não sei quem é, mas isso é bíblico. Porque Davi, todas as vezes que ele tocava para Saul, um espírito maligno que vinha sobre Saul saía. Porque existe um poder disponível no louvor. Então é por isso que quem canta os seus males espanta. Ele tirou disso da Bíblia. Ladrão, roubou de lá. E aí, meu irmão, imagina, eles com medo e eles começando a falar daquilo que eles criam, falar daquilo que eles lembravam. Sabe, irmão, está difícil as coisas, comece a cantar aquilo que você crê, comece a cantar aquilo que Deus já fez por você. Pastor, está um perrengue financeiro lá em casa. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará. Sai correlando, meu irmão, em tudo da sua casa. Sai relando nos seus filhos. Seu marido está indo trabalhar, rela nele e fala: vai chegar a provisão para você, marido. Vice-versa. Sabe, irmão, e começa: a minha entrada e minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. E aí, meu irmão, parece que no começo você vai começar: por onde eu for a tua bênção, olhando a conta de telefone, R$200, me seguirá. E aí pega energia, 250. Aí o primeiro sentimento: eu vou matar minhas crianças. Não, meu irmão. E você continua: pois sobre mim há uma promessa. De repente, meu irmão, você para de dar atenção para as contas e você começa a prestar atenção naquilo que você está cantando. E você começa: peraí, quem é maior, as contas ou Deus? E aí você fala: Deus é maior que as minhas contas. Aí, num outro momento, você está tendo problema dentro da sua casa, está tendo problema no seu casamento, está tendo problema com os seus filhos. E aí, de repente, você lembra de uma música que fala: meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai. E aí você fala: eu posso descansar porque Ele está cuidando da minha casa também. E depois você lembra: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu. E você fala: peraí, eu não preciso ficar preocupado com essas coisas que estão acontecendo, porque existe uma realidade e existe um caminho superior que Deus está planejando para mim viver. Aleluia. E aí, meu irmão, aquele sentimento ruim começa a sair do seu coração, e um sentimento bom começa a tomar conta do seu coração. E de repente, querido, uma paz começa a invadir o seu coração. E aí, meu irmão, enquanto você menos espera, os milagres começam a acontecer, porque nós não fomos chamados para vencer as coisas na força do nosso próprio braço. Amém. Nós cremos e nós falamos. Nós cremos e nós cantamos. Nós cremos, querido, e nós nos alegramos. E enquanto nós estamos nos movendo em fé, as coisas começam a acontecer. E aí, meu irmão, qual foi o desfecho? Continua lendo comigo essa história aí. 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 22. E ele diz assim: no momento que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas e os moabitas e os habitantes da montanha de Sei, que tinha vindo atacar Judá, e todos foram destruídos. Os amonitas e os moabitas
Atiraram-se então sobre os povos das montanhas para o massacre de exterminação, e isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por toda a terra, não tendo podido escapar ninguém. Meu irmão, olha aqui esse negócio doido. Eles estavam caminhando para o matadouro, eles estavam caminhando para a morte, e aí o que eles fizeram? Simplesmente: louvai ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura... Eita! Você está vendo o que eu estou vendo? Imagine comigo, viaja comigo aqui, meu irmão. Eita, você está vendo o que eu estou vendo lá? Eita, eu estou vendo também. Peraí, eles estão dormindo? Ou será que eles estão mortos? E aí, meu irmão, eles vão chegando perto, e eles vão afirmando que todos estavam mortos. E olha o que ele continua dizendo no texto, verso seguinte: então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era o que, meu irmão? Era o que? Muito, ou era enorme. Na sua Bíblia diz, meu irmão, presta atenção aqui, que maravilhoso. Estava indo para um caminho onde tudo estava dando errado. Eles estavam indo por um caminho onde parecia que a morte estava esperando eles. E eles começaram a cantar, eles começaram a declarar aquilo que eles criam. Sabe, irmãos, pode ser que você está caminhando por alguns caminhos e algumas áreas na sua vida, que lá na frente você só vê um desfecho de destruição. Pode ser que lá na frente você só está vendo um desfecho onde não tem esperança para dar aquilo, para dar certo. Pode ser que você está num caminho, seja no seu filho, seja no seu trabalho, seja com a sua esposa, ou seja até mesmo com a sua vida ministerial dentro da igreja, e lá na frente você só vê coisas negras. É falar do seu futuro, dá vontade de chorar, porque você já não tem mais esperança de continuar andando, você já não tem mais forças para prosseguir. Sabe, irmão, mas eu quero falar algo para você nessa noite. Aprenda com o exemplo aqui de Josafá. Ele tinha uma situação que era maior do que ele tinha um problema que era maior do que ele. Então o que ele fez? Não fez como todo mundo, porque nós não fomos chamados para viver como todo mundo. Ele não confiou na força do seu próprio braço, mas ele confiou num princípio que foi depositado no seu coração através do Senhor. Ele entendia, querido, que era melhor obedecer do que sacrificar. Ele entendia, querido, que se ele servisse a Deus, Deus ia trabalhar em favor dele. Amém. E meu irmão, quando ele menos esperou, quando eles estavam apenas louvando e cantando, todos os seus problemas estavam sendo destruídos. Sabe o que está acontecendo, querido? Enquanto você está aqui na igreja, louvando e adorando ao Senhor, todos os seus problemas estão sendo destruídos. Sabe o que acontece quando você levanta suas mãos no louvor e esquece das suas contas, esquece os seus problemas, e você fica: pra te adorar, ó Rei dos Reis. Sabe, irmão, aqueles problemas que estavam roubando a sua paz começam... Aquelas portas, querido, que não se abriam, de repente elas, como um papel, elas... Peraí, mas eu não fiz nada. Não, meu irmão, você fez tudo, só que do jeito certo. Porque, querido, do jeito certo não é um jeito com esforço. Do jeito certo não é um jeito pesado. Do jeito certo é um jeito prazeroso. Porque, meu irmão, você quer coisa mais prazerosa do que levantar suas mãos e dizer: Pai, eu te agradeço por tudo que você fez. Dizer: Pai, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Aleluia, aleluia, aleluia por isso, querido. Aleluia.
Eu gosto muito de uma música do Fernandinho, que ele começa a falar: aquele que começou a boa obra em minha vida. Ele fala: não terminou, não terminou, não terminou. Será que você pode cantar isso comigo? Diga assim, ó: aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Vamos lá, canta comigo bem forte, vai lá, você aprendeu já, vai. 1, 2, 3 e... aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Mais uma vez, olha lá: aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou. Sabe o que é isso, querido? É uma canção para o seu coração começar a se encher de alegria, porque você fala: tá bom, querido, ele não terminou não, ele está continuando. E Paulo diz que isso só vai terminar no dia que Jesus voltar. Pastor, minha vida está tão boa, vai melhorar. Meu casamento está tão bom, vai melhorar, querido. Aleluia. Por quê? Porque ele está trabalhando em nosso favor. Por quê, querido? Porque ele está fazendo coisas na nossa vida. Aleluia. Eu vibro com isso, meu irmão. Sabe por quê? Você já parou para imaginar como vai ser a nossa segunda-feira amanhã, irmão? Para a gente que é da fé, querido, a gente tem aquela expectativa, como uma criança pensando: qual vai ser o presente que eu vou ganhar no meu aniversário? Meu irmão, a criança não quer nem saber de convidado, não. A criança não quer nem saber de bolo, brigadeiro. As mães ficam gastando um monte de dinheiro lá à toa. Eles querem saber do presente. Eu não é. Eles querem saber daquilo que vai ser acrescentado para eles. Porque, meu irmão, brigadeiro para eles é só mais um doce. Eles estão ali: o que será que eu vou ganhar? Sabe, irmão, crente tem essa mesma expectativa. Ele fica assim: que surpresa que Deus vai fazer para mim segunda-feira. Peraí, que tipo de doença será que Deus vai me usar para curar segunda-feira? Aí a pessoa vai mais longe e fala assim: peraí, que milagre que Deus vai fazer? Será que vai ser amanhã que o meu filho vai ser salvo? Será que vai ser amanhã que o meu marido vai aceitar Jesus? Será que é amanhã que a minha esposa vai voltar para os caminhos do Senhor? E o tempo todo, querido, a gente está lá e fala: louvai o Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai o Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E essa expectativa o tempo todo só vai crescendo dentro do nosso coração. Só vai crescendo dentro do nosso coração. E por causa dessa expectativa, e por causa da realização dessas coisas, as pessoas vão começar a olhar para a gente: ei, o que aconteceu na sua vida? Você, como assim? Não, a sua vida está diferente. O que aconteceu na sua vida? Não, está normal minha vida. Não, amor, aconteceu alguma coisa de diferente? Não, amor, está tudo... Não, você não está entendendo. Não era para você estar vivendo do jeito que você está vivendo. Está todo mundo triste, você está alegre. Está todo mundo com um monte de conta para pagar, reclamando com todo mundo, você está tranquilo. Está todo mundo com preocupação de como vai ser. Está todo mundo preocupado em ter filho, com medo do filho virar homossexual. E você não está nem aí não, porque eu sei quem é que guarda os meus filhos. Eu sei quem é que guarda a minha casa. Eu sei que existem princípios que, se eles forem ensinados, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie. Aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: ei, está dando errado para todo mundo, está dando certo para você. Como você chegou até aí? Como que você chegou em cima dessa árvore? Como que você chegou em cima dessa porteira? Como que você chegou do outro lado do rio se não tem ponte? Aí nós vamos começar a falar: Deus me colocou lá. Aleluia. As coisas. Aleluia. Eu acho que eu que desliguei. Aleluia. Glória a Deus.
né? Fala para quem está perto de você, fala, não é o diabo não, irmão, fala aí. Fala, eu não ter colocado a bateria para carregar antes, fala para ele assim. Amém, queridos? Aleluia. E nós precisamos ter expectativa crescente dentro do nosso coração. Aleluia. Como tartarugas em cima da árvore. Vira para quem está perto de você e fala assim, ei, tartaruga, onde é, querido, que as pessoas vão te ver em cima? Será que é no seu trabalho, com promoções chegando? Será que é na sua família, querido, com uma paz, com uma harmonia e uma alegria chegando? Será que é, querido, financeiramente falando? Será que é espiritualmente falando? Será que é, querido, daqui a alguns meses, as pessoas vendo você aqui no meu lugar pregando e falando assim, ô louco, 3 meses atrás, 4 meses, eu estava sentado do lado dele no banco e ele está lá falando com ousadia, autoridade, conhecimento. Onde é, querido, que você vai estar? Exatamente onde a sua boca e a sua expectativa vai te levar.